Glória a Deus. Você pode se assentar? Jesus. Eu vim hoje para o culto pensando algo, né? Eu gosto muito de quarta-feira, porque hoje de manhã durante a tarde estava chovendo, né? E quarta-feira ela é muito boa, porque eu lembro que quando a gente, no começo ainda da casa do pai, a gente até comentou isso esses dias, num familiarizando, que toda quarta-feira no início chovia. Era engraçado, toda quarta-feira chovia. Eu gosto muito de quarta-feira por isso, porque hoje está frio, hoje está chovendo. Obrigado. E quando a gente ainda era pequeno, né? Vamos colocar assim, e hoje a gente está aqui com a igreja cheia, então eu fico imaginando aí com a certeza de que ainda a igreja vai ser muito maior. E eu gosto muito disso. Aí o Pablo mandou uma mensagem para mim, umas 2, 3 semanas atrás, falou assim: Leandro, prega no dia 28, mandou lá que eu ia pregar. Aí eu falei, beleza. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi assim, cara, eu já tinha a mensagem, né? Deus já estava trabalhando a mensagem comigo, mas a primeira coisa que eu pensei foi assim, e se alguém pregar a mesma coisa que eu antes? Tipo assim, porque ia ter vários cultos ali, né? Eu falei, se alguém levar o mesmo texto que eu levar, o mesmo texto que Deus está trabalhando comigo, como que eu vou fazer, né? E o mais interessante é que Deus começou a falar comigo desde já. Ele falou assim, não importa quantas vezes você lê a palavra, não importa quantas vezes você estudar, eu sempre vou falar com você, não importa quantas vezes você lê um texto, Deus sempre vai falar com você. E eu até vi uma história de um pastor contando assim que todo culto, ele pregava a mesma mensagem, até uma dica, Pablo. Ele pregava a mesma mensagem na quarta e no domingo, até que chegou um irmão um dia e falou para esse pastor, eu não aguento mais, toda semana você prega a mesma coisa? Aí ele falou assim, no dia que a igreja começar a fazer o que eu estou pregando, a entender a mensagem, eu mudo de mensagem. Eu achei isso interessante. Mas não importa quantas vezes a mensagem seja pregada, se a gente está conectado com Deus, Ele fala aos nossos corações. Então, antes da gente iniciar, eu gostaria que a gente orasse. Vocês podem fechar os olhos por um momento? Senhor Deus, nessa noite, Pai, eu te peço que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que nessa noite, Senhor, o Senhor venha falando no coração de cada um aqui. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor usando a minha boca, Pai. Que a Tua palavra possa trazer para nós nessa noite um entendimento, Pai. Que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações e fazer alguma diferença nas nossas vidas, Deus. Eu te peço, Pai, venha trazendo entendimento, que nós possamos estar conectados com o Teu Espírito, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Já há algum tempo, Deus tem trabalhado algo na minha vida, e Ele me deu uma frase sobre isso que Ele estava trabalhando em algumas áreas na minha vida. E essa frase diz que o ser é diferente de estar. Durante a pregação eu vou falar essa frase várias vezes, e eu vou pedir para você repetir agora para o irmão que está do seu lado, porque eu preciso que você grave essa frase. Então diga para o irmão que está do seu lado, o ser é diferente de estar. Mais uma vez, para você gravar. Amém. E o que isso significa? Que muito provavelmente aquilo que você está vivendo hoje talvez não seja a perfeição de Deus para a sua vida, ou aquilo que você está vivendo hoje talvez nem seja aquilo que Deus tem para a sua vida. E você só está passando por um momento, mas Deus diz que você é totalmente diferente. Talvez você chegou aqui nessa noite depressivo, chateado, angustiado, mas entenda que você não é angustiado, você não é depressivo, você só está depressivo. Às vezes você pode ter entrado aqui nessa noite com um problema financeiro, um problema que você não consegue resolver, mas você precisa entender que Deus é o dono do ouro, da prata, e Ele é seu Pai, e você tem parte de tudo. Você pode estar vivendo uma vida de pecado, você pode estar em pecado e falar assim, nossa Deus, eu não consigo me livrar disso, mas entenda, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, e a Bíblia diz que Ele colocou no mar do esquecimento os nossos pecados. Então eu comecei a entender isso. E uma das pessoas que, na Bíblia, que mais trabalha no meu coração, e não é à toa que é o personagem que eu mais gosto, é Davi. E aí, para ajudar, o Pablo falou um pouco do texto que mais me marcou, né, na minha caminhada, que foi um período da vida de Davi, que a Bíblia vai contar em 2 Samuel 11, que um certo dia Davi estava passeando assim, sobre a sacada do palácio, até que um dia ele avista uma mulher, e ele se interessa por essa mulher era Betseba. E essa mulher, ele chega para os soldados e fala assim, manda chamar ela aqui, né? Só que essa mulher, ela era casada com Urias. E aí Davi, ele se interessa por ela, a Bíblia vai dizer que ele se deita com ela, ela fica grávida, que foi o que o Pablo falou aqui agora há pouco. E aí, para piorar a situação, como se já não bastasse
Davi ter deitado com ela, ele pega e dá um jeito para que Urias fosse morto. Ele chega para os soldados e fala assim, pega Urias, leva ele para o lugar que tiver pior na guerra, no lugar que tiver tendo maior confronto, leve Urias até esse local e deixa ele lá, porque ele queria que Urias fosse morto. Então ele deu um jeitinho para que Urias fosse morto. E aí Deus começou a trabalhar com isso em mim. Só que aí eu comecei a estudar o texto, e aí eu falei assim, como pode um homem, que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus, um homem que já era rei nesse período, ele faz uma coisa dessa? Então, tipo assim, aos meus olhos, eu comecei a falar assim, meus olhos, né, tipo, humanos, eu falei, como que esse cara faz isso? Só que os olhos de Deus para Davi é totalmente diferente, porque aqui no período... Alô? Desculpa. Aquele período era um período que Davi estava passando, mas aquilo não mudaria quem Davi era. Não mudaria que Davi não deixaria de ser rei. Davi não deixaria de ser amado. Davi não deixaria de ser um homem segundo o coração de Deus. E aí eu me volto para Salmo 51, e eu até aconselho você a ler esse salmo depois. Quando você estiver num dia assim que você fala assim, Deus, eu estou triste, eu pequei contra o Senhor, leia Salmo 51. Salmo 51 é muito lindo. E eu separei um versículo dele que diz assim, Salmo 51, 17: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Isso mexeu comigo. Eu falei assim, nossa, Deus, como esse salmo é lindo, como esse salmo tem trabalhado na minha vida. E teve um período na minha vida que, tipo assim, essa história de Davi me marcou muito. Quando eu tinha 3 anos de idade, por volta de, acho que eu tinha uns 3, 4 anos de idade, a minha mãe, ela saiu de casa, ela morava com meu pai, ela saiu de casa, o relacionamento deles não estava legal, não deu certo, meu pai tinha vários problemas, e aí minha mãe sai de casa sozinha, a gente morava em São Paulo, e ela começa a cuidar da gente, até que lá não estava dando mais certas coisas, a gente vem para Campinas, que minha tia morava aqui, aí a gente veio para Campinas, eu ainda muito novo, e aí eu conheci a igreja, fui para a igreja, comecei a caminhar na igreja desde pequenininho, crescendo na igreja, fui batizado, escola de líderes, um monte de coisa, e Deus trabalhando na minha vida. E naquele período Deus fez muitas promessas para a minha vida. Eu creio que Ele também fez promessas na vida de cada um aqui essa noite. Mas naquela ocasião, depois de um certo período, eu me desviei, né? Eu até estava lembrando da pregação do Pablo, falando do desviado. Foi o meu período de desviado. Eu saí da igreja e fiquei um período desviado, mas de verdade mesmo. Foram acho que 3, 4 anos, ou até um pouco mais. Só que nesse período aconteceu muita coisa na minha vida. Só que chegou um momento que eu falei, beleza, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu vou voltar para a igreja. E quando eu voltei, ainda quando o pastor era líder na outra igreja, eu me lembro que quando eu voltei veio algumas acusações sobre a minha vida. E a maior acusação que vinha sobre a minha vida naquele momento era sobre um relacionamento frustrado que eu tive. Nesse período que eu não estava na igreja. Eu tive um relacionamento frustrado e constantemente, em todos os cultos, quando eu estava adorando, quando eu estava louvando ao Senhor, vinha na minha mente. Eu até chegava no Pablo várias vezes eu cheguei no Pablo e falei, Pablo, tá me acusando de novo. Tá me acusando de novo, eu não sei o que eu faço. E tipo assim, eu me quebrantava, porque eu tive um relacionamento com 2 filhos também. E a acusação que vinha sobre mim era a seguinte: você está repetindo a mesma coisa que o seu pai fez. Você está repetindo a mesma história que você teve na infância. A história que foi com seu pai é a mesma história que está se repetindo na sua vida. Só que aí que Deus começou a trabalhar comigo, que o ser é diferente de estar. Fala mais uma vez, ser é diferente de estar. E Deus começou a trabalhar sobre isso na minha vida. Eu comecei a entender que eu estava passando por um período ruim. Assim como o Davi talvez passou o pior período na vida dele, o pior momento na vida dele, eu também estava passando na minha. Só que Deus tinha promessas para mim, eu me lembrei delas. Eu falei, Deus, o Senhor tem promessas para mim. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração, eu comecei a entender isso e mudar as coisas. Eu até anotei aqui que você precisa entender que o inimigo, ele não tem capacidade de criar nada sobre as nossas vidas. Ele não tem capacidade de criar uma coisa sobre a sua vida. A única coisa que ele faz é ele pega fragmentos da sua história para tentar te acusar sobre alguma coisa. E você precisa entender que quando você erra, quando você peca, tudo bem que você tem perdão, mas você está dando alimento para ele acusar você de coisas. Entenda?
ele não consegue criar algo sobre a sua vida, mas ele vai pegar alguma parte da história, aquele erro seu, e no momento que você não esperava, você vai começar a pensar, nossa, eu errei de novo, aquela parada lá. Então é mais ou menos isso. Mas em Romanos 8, a partir do versículo 33, diz assim, não precisa abrir: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então você precisa entender, se não for a opinião de Deus sobre a sua vida, não é verdade. Aquilo que não for de Deus sobre a sua vida não é verdade. Então você descarta, você só se prega, só se junta com aquilo que for a verdade de Deus para a sua vida. Então, esse foi o primeiro ponto que Deus trabalhou na minha vida, que eu passaria por momentos ruins, momentos de pecado, momentos que eu errei, curti sim a minha vida, algumas coisas que eu me arrependi, mas Deus, ele ainda tinha uma promessa, porque o ser é diferente de estar. Só que esse é apenas o primeiro ponto, e Deus começou a trabalhar na minha vida com um ponto ainda maior. Então você primeiro precisa nessa noite entender que você precisa deixar aquilo que te acusa, aquilo que te fere, aquilo que você tem que te afasta da presença do Senhor, para você começar a trabalhar nesse segundo ponto. O segundo ponto eu gostaria que vocês lessem comigo, está em 1 Samuel 16. Pode abrir. É a partir do versículo 11. Amém. Eu vou ler o 11, que diz assim: e perguntou a Jessé, nesse caso era Samuel, esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Aí depois a gente pula para o versículo 23. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Antes de tudo isso que eu falei, antes do período de Davi se tornar rei, antes de tudo isso que aconteceu na vida dele, você pode ver que Davi, ele fazia duas coisas. Ele era pastor de ovelhas, duas coisas mencionadas pela Bíblia. Ele era pastor de ovelhas e tocava a harpa para o rei em dias maus. Agora vamos pular para 2 Samuel, capítulo 5. A partir do versículo 1. 2 Samuel 5. Amém, eu vou lendo aqui. Diz assim: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom, somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. Veja, já existia um rei, mas Davi liderava as batalhas. Aí continua, e o Senhor te disse, você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro de Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom, perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Veja, do dia que Davi foi ungido por Samuel, até o dia que realmente ele se tornaria rei, aconteceu muita coisa. A gente tem vários capítulos entre 1 Samuel 16 até 2 Samuel 5. E eu, como sou apaixonado pela vida de Davi, pela história de Davi, comecei a estudar muito a história de Davi, e eu separei alguns pontos que eu entendi dessa história. Davi, ele era pastor de ovelhas, como eu falei, e tocava harpa para o rei. Mas ele tinha um chamado, então ele estava sendo isso, mas ele não era isso. Amém? E aí, a primeira coisa que eu anotei é que a unção não muda do dia para a noite. A unção de Deus não muda a vida de ninguém do dia para a noite. A Bíblia vai contar que Deus chega para Samuel e fala assim, Samuel, vá até a casa de Jessé. Chegando lá, você vai ungir um dos filhos dele, aquele que eu vou te mostrar. E aí ele chega lá, vê um, não é. Vê outro, não é. Vê outro, não é. Foram 7 filhos, nenhum deles era. Até que a gente chega nesse versículo que a gente leu, ele pergunta, Jessé, não tem mais ninguém? Aí ele fala assim, não, tem mais um. Ele está lá apacentando as ovelhas, está cuidando das ovelhas. Ah, então tá bom, manda chamar ele. Aí chama, unge Davi, beleza. Só que aí você para estudar a história e você vê que no dia seguinte, o que acontece com a vida de Davi?
ele foi ungido naquele dia, e no dia seguinte, o que ele faz? Volta a cuidar das ovelhas. Então o que eu entendi com isso? Que às vezes você chega aqui na igreja, você recebe uma promessa de Deus, você recebe algo para a sua vida, só que quando for amanhã, quinta-feira, você vai voltar para o emprego, você vai voltar para a sua rotina. Não é porque você recebeu uma palavra aqui nessa noite que a sua vida vai mudar do dia para a noite. Mas com aquela palavra que você está recebendo aqui essa noite, você tem o controle de fazer aquela palavra começar a acontecer na sua vida. Só que diferente acontece com algumas pessoas, é que a pessoa vem aqui, recebe uma palavra: você será um grande missionário entre as nações. E aí chega no dia seguinte, ela não quer mais fazer a mesma coisa. Ela não quer pregar para o irmão que está do lado dela, ela não quer pregar para aquela pessoa que está próxima, porque Deus falou para ela que ela vai pregar nas nações, ela vai para lugares mais longe, então aqui já não é mais o lugar. Você vai ter um chamado de ser um pastor, de ser um grande ministro. E aí dificilmente você vai vir no dia da faxina da igreja, porque você recebeu aquela palavra. Mas você precisa entender que a unção de Deus, a palavra, ela não muda você do dia para a noite. Então você precisa continuar. Você precisa continuar vindo limpar a igreja. Você precisa continuar trabalhando. Isso faz parte do processo. No processo você vai ser ensinado. Se você pular o processo, talvez você nem chegue no objetivo. Então você precisa entender que o processo faz parte. O estar, esse período de estar faz parte para que você chegue no ser. Então você precisa continuar vivendo isso. Então não mudou nada na vida de Davi do dia para a noite. A segunda coisa são as amizades. Davi, durante esse período todo, ele fez grandes amizades. Ele fez algumas amizades. A amizade que fala mais aqui é a de Jonatas. Isso é muito importante, porque foi importante na minha caminhada. Você vai ver que você está caminhando para aquilo que Deus te chamou para ser. Você está caminhando para aquilo, para a promessa do Senhor, mas vão ter pessoas que vão vir para tentar te desanimar. Vão ter pessoas que vão vir para te entulhar os seus sonhos, né? Como diz naquela música. Vão vir pessoas falar para você: você não consegue, você não vai chegar lá. Tipo assim, pô, será que é isso mesmo? Tipo assim, será? Talvez não seja isso para a sua vida. Mas aqui fala, mostra que Davi fez uma amizade. Então você precisa aprender que nesse período você tem que fazer as amizades certas. Pessoas que vão acreditar em você, pessoas que você pode confiar, pessoas que você sabe que você pode contar com ela para aquilo. Elas vão te impulsionar para chegar naquele lugar. Elas vão te ajudar, elas vão acreditar em você. Então, isso eu achei um ponto muito importante. O terceiro ponto às vezes Davi precisou sair de cena, e Davi também ajudava as pessoas. Eu vejo diversas vezes na história alguns momentos que Davi precisou sair de onde ele estava para que ele não batalhasse com o rei, para que ele não batalhasse com alguém e fosse morto. Então você precisa entender que nem todas as discussões, nem todas as situações são para você. Você precisa entender que algumas situações você vai ter que sair de lado. Você vai ter que deixar, abrir mão, sabe? Aquela parada de evitar discussão, aquela parada de você, não é pra mim, sabe? É mais fácil você ficar quieto do que você querer falar uma coisa que às vezes você vai magoar alguma pessoa. Então eu vejo que diversas vezes Davi fez isso. Ele teve chances de matar o rei lá, Saul, com os problemas que ele tinha, porque Saul seguia ele, procurava ele, queria matar ele. E quando ele tinha a chance, ele não ousava tocar no ungido do Senhor. E outra coisa que eu vejo muito é que Davi ajudava pessoas. Ele chegava a lugares, ele ajudava as pessoas alguns períodos. E isso é muito importante a gente entender, porque na igreja, para você crescer, você precisa ajudar outras pessoas. E foi muito difícil para mim durante um tempo, porque eu pensava assim, por que aquele irmão, ele foi chamado para fazer tal coisa e eu não? Alguém já pensou assim? Era para ser eu, sabe? Era para ser eu que estava pregando ali, era para ser eu que estava ministrando aquele louvor. E por que ele chamou ele? Só que você tem que entender que no reino de Deus é diferente. Quando você ajuda pessoas, você cresce. Quando você impulsiona pessoas, você fica feliz com pessoas, você cresce. É diferente do mundo que a gente está acostumado, né? No mundo, um derruba o outro para você crescer, um derruba o outro para você crescer. Mas no reino de Deus é diferente. E a gente precisa entender isso. E isso Deus teve que trabalhar muito na minha vida, porque direto eu pensava assim, não é possível. É a minha vez de fazer o negócio, ele chamou tal pessoa. Não é justo, né? Não estou falando só aqui, mas na minha caminhada com Deus. E Deus começou a trabalhar isso na minha vida. E você precisa entender isso, sabe? Ajude pessoas verdadeiramente. Acredite nas pessoas. Quando alguém for levantado para fazer algo, quando alguém for fazer algo, fique feliz por ela. Fala assim, eu estou muito feliz porque aquela pessoa está fazendo isso, sabe? Se alegre com o sucesso do outro. Você vai ver que Deus, ele vai começar a trabalhar em você para você crescer também. E o quarto ponto, que para mim é o mais importante,
E não é à toa que é a história mais famosa de Davi, é a história mais conhecida da Bíblia. Até aqueles que não vão à igreja, muito provavelmente conhecem a história, que é a história do gigante, a batalha de Davi com Golias. A Bíblia vai contar que em certo período houve uma batalha entre os israelitas e os filisteus. Essa batalha aconteceu no vale de Elá, e um dia os israelitas estavam acampados num monte e no outro monte estavam acampados os filisteus. Essa batalha ela acontece em 1 Samuel 17, e eu queria ler ela com vocês, para a gente entender um pouco mais sobre esse ponto. Primeira Samuel, a partir do versículo 1. Amém. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Efes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale entre eles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça de escamas de bronze, que pesavam 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu o filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. O filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Versículo 11. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras, os filisteus ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço, só os 3 mais velhos seguiram com Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Só até aí tá bom. O que eu entendo com esse ponto do gigante? Eu entendo que muitas vezes os gigantes nas nossas vidas, eles se levantam. Só que nessa oportunidade aqui, eu entendo que o gigante na vida de Davi, ele foi a oportunidade. Então você vai mudar esse pensamento nessa noite. A gente sempre tem um pensamento: nossa, o gigante, né, algo ruim, é aquilo que levantou contra a nossa vida, é aquilo que eu não consigo vencer. A gente tem sempre esse pensamento quando a gente lê esse texto. A gente fala assim: o gigante é o ruim, o gigante é a parte ruim. Mas eu quero que nessa noite você mude esse pensamento, que você coloque o gigante como uma oportunidade. Eu entendi que o gigante, ele era a oportunidade na vida de Davi para ele deixar de estar sendo quem ele estava sendo, para se tornar quem ele realmente deveria ser. E o gigante, você vai ver na história que ele estava disposto a dificultar as coisas para o povo de Israel. Ele estava ali todos os dias, ele ia ali: por que vocês se levantam? Levanta alguém aí, vem lutar comigo. O gigante estava disposto a dificultar as coisas para o povo. E o mais normal quando você vê na história é que um dos irmãos de Davi fosse lutar contra o gigante, ou que o próprio rei fosse lutar contra o gigante. Você vai pensar assim: os caras eram preparados, os caras eram fortes, o rei estava ali, por que ele não se levantou contra o gigante? E aí a gente vê que quando a pessoa não entende o chamado dela, não entende aquilo que ela deve ser, aquilo que Deus chamou ela para ser, dificilmente ela vai se levantar para lutar contra o gigante. E a gente vê no versículo 8
que diz assim: Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Por que vocês estão aí formando a linha de batalha? Você nem sabe, quem você é, você nem sabe que você pode me enfrentar, você está com medo de mim, né? E no 9 fala assim: para que não sou eu filisteu e vocês servos de Saul, eu escolho entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês, mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. Aqui deixa para mim muito claro o objetivo do gigante. O objetivo do gigante é nos derrubar. O objetivo do gigante é nos tornar escravo de uma situação. Porém, se você entender que ser é diferente de estar, o gigante ele se torna a oportunidade. Quando você entende que o ser é diferente de estar, o gigante que se levanta, ele se torna a oportunidade na sua vida. Ele não é mais a dificuldade, ele não é mais o problema, ele não é mais assim, e agora, o que eu faço? Mas ele se torna a oportunidade que você tem na sua vida. E Davi, ele sabia disso. Ele sabia que o gigante era a oportunidade. E a Bíblia vai contar que durante 40 dias aquele gigante se levantou. Ele ficou durante 40 dias se levantando contra o povo de Israel. E é isso que eu quero que você pare para pensar. Quanto tempo faz que o gigante se levantou na sua vida? Quanto tempo faz que o gigante ele tem se levantado contra a sua vida e você talvez não tenha feito nada contra esse gigante? O gigante da enfermidade. Às vezes o gigante da enfermidade se levantou na sua casa. Às vezes o gigante da enfermidade se levantou na sua família. E você não tem feito nada. Já fazem 40 dias que ele está ali todos os dias e você não faz nada. Às vezes o gigante do pecado. Você é um pecado que talvez você não tenha conseguido vencer ainda. Um pecado que você não consegue lutar contra ele. Ou talvez o gigante do medo. É um gigante muito presente nos dias de hoje, né? É um gigante que nos impede de repente fazer muitas coisas que nós queremos fazer, que Deus fala pra gente, vai e faz, que Deus fala pra gente, sim, você é capaz, mas o gigante do medo, ele não deixa que a gente faça. O gigante da impossibilidade, né? Quantos dias mais a gente vai deixar esse gigante de pé nas nossas vidas? E Deus começou a falar muito comigo. E eu pensava assim, eu não sou digno de fazer mais nada. Eu não sou digno mais de fazer mais nada na presença de Deus. Quando eu voltei, falei assim, Deus, eu não sou digno, não vai, sabe? Tipo assim, eu sei que o Senhor quer me usar, mas quando eu penso que eu vou conseguir, eu não consigo. E aí eu deixava o gigante ali durante muitos dias na minha vida. Até que um dia eu falei assim, beleza, a partir de agora eu vou começar a falar sim para tudo que for de Deus. E se eu tenho uma dica para dar para você essa noite é essa. Tipo assim, começa a falar sim para tudo que for de Deus. Começa a falar sim para aquilo que você entender que é de Deus para sua vida. Só para deixar um adendo aqui, não é tudo. Tipo assim, você não vai começar também colocar copo de água em cima da TV e fazer transferência para um monte de lugar. Depois vir falar aqui para o pastor que eu comecei a fazer sim para tudo que era de Deus. Ou então, tipo assim, começar a comprar lágrima de Jesus. Quem já viu que esses tempos passados estavam vendendo lágrima de Jesus? Aí você não vai falar sim para essas coisas. Tipo assim, você tem que falar sim quando você entender que é algo de Deus para sua vida. E aí eu me lembro que tinha vezes, até me lembro de uma cena que a gente estava num jantar na casa da minha tia, era no Natal. E tipo assim, eu tinha a maior vergonha de orar, né? Tipo, na frente das pessoas. E aí de repente minha mãe levanta e fala assim, Leandro, ora aí. E tipo assim, não tinha o costume de orar na casa da minha tia, sabe? De todos que estavam ali, só eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos iam na igreja, o resto ninguém ia. E do nada minha mãe levanta e fala assim, Leandro, ora aí agora. Aí eu falei, beleza, né? Vou orar, né? Falei para todo mundo fechar o olho e comecei a orar. Ou então tinha dias que eu chegava aqui na igreja e o pai falava assim, Leandro, você vai abrir o culto. Aí eu falava assim, não vou abrir o culto não. Eu tenho vergonha, né? Eu estava até conversando com a Tetele no começo. Eu tenho vergonha. Mas aí eu decidi, falei assim, não, peraí, não é assim que funcionam as coisas. Esse gigante da impossibilidade, esse gigante do medo não pode continuar na minha vida. Aí eu falei assim, a partir de agora, eu vou falar sim para tudo. Mesmo que eu não souber, eu vou subir lá em cima e vou falar de qualquer jeito. O Senhor vai me usar na hora. Mas sabe qual que é o problema? Às vezes a gente fica preocupado com o resultado. Aí eu anotei aqui, às vezes não vai estar preparado, mas vai e faz. Começa a falar sim para as coisas de Deus e para de ter medo do resultado. É muito importante a gente entender isso. O resultado não está no seu controle, o resultado não está no nosso controle. Então a gente tem que começar a falar sim para Deus, crendo que o resultado está sobre Ele que vai fazer acontecer, entende? Então toda vez que alguém chegar para você, falar assim, vai lá e fala de Deus, vai lá e faz isso, toca, faz isso, tal. Começa a dizer sim, faz esse teste. Fala assim, eu vou começar a dizer sim para tudo que Deus falar sobre a minha vida.
E aí, quando eu continuando estudando o texto, eu entendi que quando o Davi, ele entende que o gigante é a oportunidade, ele não está correndo somente em direção a quem ele seria, porque o rei, ele tinha feito algumas promessas. Ele falou assim: quem derrotar o gigante, eu vou dar minha filha, o pai não vai, a família não vai precisar pagar impostos, algumas coisas o rei tinha dado ali. Mas fora isso, ele estava caminhando para o reinado dele. Isso fazia parte de quem ele se tornaria em 2 Samuel 5. Só que quando ele entende isso, e ele começa a correr atrás para vencer o gigante, ele não está mudando só a vida dele, ele começa a mudar a vida das pessoas que estão do lado. No versículo 24, lá na frente diz assim: todos os israelitas, vendo que aquele homem, fugiam dele com muito medo, e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. Então, quando Davi, ele entende o chamado dele, ele entende quem ele é, ele não muda só a vida dele, ele começa a mudar a vida das pessoas. Então, quando você entende aquilo que Deus tem para a sua vida, quando você entende o que Deus vai fazer na sua vida, quem realmente você é, você começa a mudar as pessoas, a vida das pessoas que estão ao seu redor, a vida das pessoas que estão próximas de você. Isso é importante. Em 1 Samuel ainda, no capítulo 32, é o momento que Davi se levanta, que diz assim, eu vou ler com vocês aqui a partir do versículo 32. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele, este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar com ele, você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou Deus, os exércitos de Deus vivo. Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Entenda essa noite, você será grandemente usado por Deus quando você começar a viver como se já fosse. E aí está o segredo de ser diferente de estar. O segredo disso é você começar a viver a vida como que já fosse. Foi o que eu falei no começo aqui. A gente está aqui hoje numa quarta-feira com um pouco mais de pessoas de quando a gente era no começo. Mas eu tenho a convicção e a certeza que essa igreja ainda será muito maior e esse lugar vai ficar pequeno. E a gente precisa começar a viver a nossa vida como se já fosse, as coisas acontecendo. Já cheguei a ouvir pessoas que chegaram para mim e falaram assim: Leandro, eu tenho um sonho de ter o dom de cura. Nossa, cara, eu queria curar as pessoas, ver um enfermo chegar lá, orar por ele e a pessoa ser curada. Mas quando você parava para ver a vida da pessoa, às vezes tinha situações que às vezes o próprio pai ou a mãe estava doente em casa e a pessoa não orava pelo pai e pela mãe, ou pelo irmão que está em casa, ou pela pessoa que está do lado. Então, tipo assim, como que às vezes a pessoa quer ter o dom de cura, sendo que ela não começa a exercer isso dentro da própria casa? Às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu quero um relacionamento legal. Eu acho que é o sonho de toda mulher, todo homem, achar uma pessoa legal, uma pessoa tipo assim: pô, eu quero um casamento bacana, eu quero encontrar uma pessoa, minha alma gêmea e tal, e que o meu casamento seja bacana. Mas às vezes a pessoa está aí curtindo a vida, balada, sai pegando todo mundo, não tem uma vida de compromisso com Deus, não tem uma vida de respeito com Deus, sabe, de devoção a Deus. Então como que ela quer ter algo de Deus nessa parte do relacionamento, sendo que ela não tem uma vida de compromisso com o Pai? Então às vezes isso não vai acontecer. Outra coisa que eu notei, às vezes você é um grande empresário, você fala assim: nossa, eu quero ser um grande empresário, um empresário bem sucedido, um empresário que vai dar certo, não sei o que tem. Mas às vezes você não cumpre com os princípios. Às vezes o básico, que é o princípio de Deus, pode perceber, muitos bilionários, milionários, eles têm ONGs, eles ajudam pessoas, eles cumprem princípios. Querendo ou não estamos falando de igreja, não estamos falando de você estar num lugar e ajudar na igreja apenas, mas você cumprir com os princípios de ajudar pessoas, sabe? Ter um coração aberto para ajudar pessoas e você se tornar esse grande empresário. Há algum tempo Deus tem falado muito comigo algo, e Ele tem colocado no meu coração um desejo assim, de me tornar um pastor um dia. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, e Deus começou a trabalhar isso na minha vida. Aí eu falei assim: beleza, eu não tenho capacidade nenhuma, eu acredito que eu não consigo,
mas se o Senhor está falando isso no meu coração, eu vou começar a trabalhar para isso. E aí o que eu comecei a fazer? Falei assim, vou começar a procurar falar com pastores, comecei a ligar para pastores, ir atrás de pastores para ouvir como é ser um pastor. Sabe, lá acho que é em 1 Tessalonicenses fala algumas características de pastores. Então o que eu quero te desafiar essa noite é que você comece a trabalhar naquilo que você sonha, que você comece a trabalhar naquilo que você sonha, onde você deseja chegar como se já fosse. Às vezes você quer ser um ministro de louvor, às vezes você quer ser o líder do ministro de louvor, mas você tem que começar de baixo, às vezes você tem que começar estando perto de alguém que é do louvor, às vezes você tem que começar uma aula de música. Eu sempre quis tocar violão, mas nunca comecei. Então como que eu vou conseguir tocar violão se eu nem me inscrevo numa escola? Como eu nem comprei o violão várias vezes. Na verdade eu comprei o violão 3 vezes e as 3 vezes eu vendi. Então você vê que não era bem o meu sonho. Então você precisa também nessa noite entender o seu chamado, entender onde você quer chegar e começar a trabalhar nele, sabe? Como se já fosse, viva hoje como se já fosse, em nome de Jesus. Estou quase concluindo que já vai passar do horário. Pega as oportunidades que tentam te vencer e transforme elas em uma porta de acesso para o seu chamado. Amém? Você tem hoje a oportunidade, nessa noite, de pegar tudo aquilo que tenta te vencer. Eu não sei o que é, se é o pecado, eu não sei qual que é o gigante da sua vida, eu não sei o que é, mas você tem que virar essa chave na sua cabeça, você tem que pegar isso e transformar na oportunidade. Então aquilo que você está vivendo hoje, eu não sei que o seu momento da sua vida é muito bom ou se é muito ruim, não importa. Se for muito bom, dá para melhorar, porque você talvez não chegou no seu chamado ainda. Mas se tiver ruim, você também tem que pegar isso e transformar na oportunidade, porque isso vai ser a oportunidade que você tem para curar vidas. Eu falei aqui no começo sobre o que aconteceu na minha infância. E quando eu estava montando a mensagem, Deus me lembrou de algo muito legal que aconteceu na minha vida. A gente passou esse período que a gente veio de São Paulo para Campinas, e essa falta que a gente tinha de não ter um pai, eu vi ela muito presente na vida da minha irmã, e eu imagino na vida da minha mãe, porque, por exemplo, minha mãe, ela trabalhava o dia inteiro para tentar sustentar a gente. Ela, acho que tipo o Júlio, os 2 empregos para tentar sustentar a gente, e o único momento que a gente tinha para ficar junto era à noite, que era na hora de jantar, lá do jantar, e depois para dormir. E eu me lembro claramente, ainda pequeno, acho que eu tinha já 7, 8 anos, que todos os dias, na hora que a gente ia dormir, na hora que a gente ia jantar, desculpa, a gente colocava todos os pratos assim na mesa, e na ponta da mesa, todos os dias, a gente colocava uma Bíblia. A gente colocava uma Bíblia assim na ponta da mesa. E o que aquela Bíblia simbolizava pra gente? Que o pai que a gente não tinha era a presença de Deus na nossa vida. Que a gente tinha ali a presença de Deus como provisor da nossa casa, como o líder, o chefe da nossa casa. Mas não só aquilo, futuramente, Deus colocou uma pessoa na vida da minha mãe, que essa pessoa se tornou nosso pai. Então, tipo, desde pequenininho, cara, tipo assim, eu tenho muito orgulho do meu pai, e Deus levantou um homem para nossa família. Então, tipo assim, quando eu estava montando a mensagem, eu entendi. Aí eu lembrei, falei assim, cara, se eu vou ser um bom pai hoje, se eu vou ser um bom marido hoje, é porque Deus levantou alguém na minha família, levantou alguém. Então a minha história não vai ser igual a do meu pai. A minha história vai ser igual a do meu pai que Deus levantou. Então muda toda a situação, entende? E naquele momento aquilo não fazia tanta diferença para mim, porque eu era novo, eu não entendia muito o que não era, tipo assim, falta de um pai, mas a minha irmã eu sentia. Mas quando a minha mãe se levanta e quando eu me levanto nesse ambiente, olha o que acontece. Eu mudo a vida da minha irmã porque a falta que ela tinha de um pai agora ela tem. Eu mudo a vida da minha mãe porque a falta de um marido que ela não tinha ela tem. Eu mudo meu futuro, a minha história, porque eu pude entender o que é ser um pai. Eu pude entender, sabe? Então quando você se levanta entendendo que você só está passando por um período, mas que o que Deus tem para a sua vida é muito maior, que ser é diferente de estar, as coisas mudam. Eu queria que vocês colocassem de pé. Acabei no tempo, hein? 9h15. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei quais são as suas frustrações, as suas dores, as suas lutas, os seus gigantes. Eu não sei aquilo que você precisa alcançar, aquilo que você precisa mudar.
Mas eu sei que se você sair daqui nessa noite com esse pensamento, com esse entendimento de que Deus tem algo para a sua vida muito maior do que aquilo que você está vivendo hoje, que aquilo que você está vivendo hoje só é uma passagem da sua vida, mas que você tem que entender e enxergar algo muito maior. E eu quero orar com você essa noite. Naquele dia da batalha, somente um homem se levantou, que foi Davi. E eu creio que não foi algo fácil, porque Davi teve que ir até o vale, enfrentar o gigante. Eu imagino que o vale não é um lugar fácil, é um lugar difícil. É algo que você tem que tomar uma decisão, é algo que tem que entrar no seu coração. Eu quero orar com você essa noite, para a gente... Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, nessa noite, venha tocando, Senhor, o coração de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra, Pai, em nome de Jesus, possa fazer sentido no coração, Pai. Possa fazer sentido na vida de cada um, Deus. Venha agora, Pai, em nome de Jesus, trabalhando, Pai. Trabalhando no coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui entendendo, Deus, quem realmente nós somos no reino, Pai. Quem realmente o Senhor nos chamou para ser, Pai. É muito maior, Deus, em nome de Jesus, do que aquilo que estamos vivendo hoje, Pai. Aquilo que nós estamos vivendo hoje não mostra quem nós somos, Pai. Aquilo que nós somos é aquilo que o Senhor pensa sobre nós, Pai. Aquilo que nós somos, Pai, em nome de Jesus, é aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas ainda maiores nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Nessa noite orar com vocês, aquele que entendeu a palavra nessa noite, que entende que talvez não está vivendo ainda aquilo que Deus te chamou para viver. Às vezes você não está vivendo aquilo que você deve ser, aquilo que você é, ou aquilo que Deus quer que você seja. Que você talvez entrou aqui angustiado, entrou aqui com algum pecado, ou que você deseja no seu coração alcançar algo a mais no reino de Deus. Você fala assim: Deus, eu sei que eu tenho potencial, eu sei que o Senhor tem me chamado, mas eu não consigo sair disso para aquilo, eu não consigo avançar. Em nome de Jesus eu quero orar com você. Se você sentir de vir aqui na frente, pode vir que a gente vai orar. Em nome de Jesus, como eu falei, aquele dia só um homem veio na frente, só uma pessoa entendeu que precisava enfrentar o gigante. Em nome de Jesus, se você sentir, vem aqui que a gente vai orar em nome de Jesus. Eu tenho a marca da promessa.
obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque nessa noite, Pai, mesmo sendo um dia frio, Pai, em nome de Jesus, os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, vieram aqui porque te amam e porque desejam mais de ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas, que, Pai, em nome de Jesus, pessoas possam se levantar, Pai, que nos próximos dias, Deus, nós possamos sim conseguir lutar com nossos gigantes, Pai. Entendemos, Pai, em nome de Jesus, que os nossos gigantes são as oportunidades que nós temos, Pai, de mudar as nossas vidas, Pai. Os gigantes, eles não são as dificuldades, eles não são os tropeços, Pai, mas sim eles são as oportunidades, Pai. Nós entendemos isso essa noite. Em nome de Jesus, Pai, continue trabalhando, Pai, em nome de Jesus, que quando os gigantes se levantarem, Pai, quando as dificuldades vierem, que os teus filhos, Senhor, eles se lembrem, Pai, que aquilo é a oportunidade para o chamado que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Geralmente o pastor, ele termina com a bênção, então a gente vai esperar ele voltar para dar a bênção, que ele foi buscar a Bruna para o nosso momento de comunhão. Amém? Então, como que vai fazer, Igão? Já tá... Vai falar alguma coisa? Espera aí que a Camille tem um recado para dar. Então, gente, a gente quer fazer uma apresentação com as crianças algum dia aí ensaiando. Então, a mamãe e o papai, né, e a criança que quiser participar, vem falar comigo, tá bom? Aí eu pego o seu número, a gente vê um dia certinho para ver o dia para ensaiar, ou ensaiar antes do culto, tá bom? Então, é isso. O pastor acabou de chegar. Gente, só vou passar algumas orientações, tá bom? Como que vai funcionar? A gente vai colocar algumas mesas aí, tá bom? Você senta com a sua família na mesa e tudo isso. E aí você pode tirar a máscara. Eu só vou pedir uma coisa. Se você for sair, às vezes você quer conversar com outra mesa, quer conversar com outra pessoa, ou ir até o banheiro. Qualquer coisa que você for levantar e sair, eu vou pedir para que você permaneça de máscara, tá bom? Porque ainda estamos em pandemia, para que não gere nenhuma contaminação. E como que vai funcionar a cozinha? Já está tudo certinho? Eles vão fazendo uma fila e vai pegando? Então, vai funcionando assim. Vocês vão fazendo uma fila e vão pegando. Vê se o pastor chegou mesmo, senão eu encerro. É ele mesmo. Acende a luz. Pastorzão, nós estamos aguardando ansiosamente a sua presença. Som. Alô? Silvia, faz a figurinha do alô para mim. Faz assim com a tua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e que o Senhor te dê paz. Que nós possamos ter um tempo de comunhão, tá bom?